O José Pedro de Oliveira Costa, ele é o secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. José Pedro, por favor. Acho que está bem aqui. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, irrecusável e irresistível de estar aqui falando sobre a Antártica e sobre as questões ambientais e do Ministério do Meio Ambiente. Na verdade, eu queria saudar aqui, em nome do Ministério do Meio Ambiente, tanto a Marinha do Brasil, que, como já foi colocado, é a grande heroína desta questão na Antártica. Eu já tenho idade suficiente para me lembrar da luta que foi para implantar o Programa Antártico, e como nós, como cidadão brasileiro, queria fazer essa declaração, quando nós nos sentimos orgulhosos no momento em que realmente pudemos implantar este centro de pesquisa, esta base que passa por tantas vicissitudes e sobrevive a tudo, de forma que eu acho que a presença brasileira na Antártica é uma vitória do país, mas é uma vitória da Marinha, com a ajuda do Itamaraty, sem dúvida nenhuma, e a ajuda de todos aqueles que puderam estar. E sempre foi o sonho de todo ecologista um dia visitar a Antártica, e eu sou um desses privilegiados que tive essa oportunidade, enquanto estava secretário de Biodiversidade e Florestas há 15 anos atrás. E eu trouxe uma apresentação aqui mais, digamos assim, formal, mas eu queria quase que me abster dela para fazer um depoimento pessoal aqui. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que há um engano de eu estar falando nesse horário, porque, na verdade, o seminário deveria ter sido encerrado com essas fotos maravilhosas que nós acabamos de ver. Mas, por gentileza da organização e também por uma série de compromissos inadiáveis que não me permitiram que eu estivesse aqui mais cedo, então eu fiquei com essa incumbência de fazer também, além de umas palavras em nome do Ministério do Meio Ambiente, falar a respeito de algumas coisas que nós temos fazendo lá. Como já foi mencionado aqui, eu também nem tive a oportunidade, no que me desculpo, de ouvir as falas anteriores, que de certa forma me ajudariam a entender melhor toda essa questão, como eu gostaria, e não falar alguma besteira que porventura possa vir a falar, mas eu acho que, em primeiro lugar, eu queria deixar bem marcado esta importância que nós damos, nós ambientalistas, do Ministério do Meio Ambiente, à questão deste Programa Antártico, a questão da Antártica. Quer dizer assim, o Programa Antártico é a Antártica e é isso que nos estimula a estar tratando disso. Esse interesse científico e econômico que foi mencionado, ele se soma no interesse ambiental de um valor para nós incalculável. Então, eu, apesar de me sentir aqui um crio fora d'água, eu, de certo, me sinto também como brasileiro participante. Estou há poucos meses, pouco mais de 2 meses, de volta à chefia da Secretaria de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente. Conheço a continuidade desse trabalho, mas queria mencionar, em primeiro lugar, que nós, há 15 anos atrás, na própria Secretaria de Biodiversidade e Florestas, fomos um parceiro, e somos parceiros até hoje, com muita vontade, com muito orgulho e com muita curiosidade também. A Antártica representa, na nossa visão, aquilo que os mares representam e que os grandes conceituadores, aqueles que pensam grande, falam em termos daqueles bens comuns da humanidade. Então, a questão é de quem pertence o mar. A Leila Diniz, que o embaixador Azambuja, sem dúvida, se lembrará, mas nem todos se lembram, uma maravilhosa vedete dos anos 70 e 80, dizia que o mar era de quem o sabia amar. O mar é de quem o sabe amar e a Antártica é de quem a sabe amar. Assim, a Antártica não pertence a ninguém e pertence a nós todos. Então, é o cuidado que é preciso ter com estas questões, com o último continente, de fato, a gente pode dizer, intacto, que existe no planeta, certo? Neste planeta tão diferente dos outros que nós tivemos ou temos a oportunidade de conhecer até agora. E a América do Sul também tem suas prerrogativas por ter sido o grande continente a ser habitado pelo homem na sua fase posterior de ocupação, ou seja, então, ainda esteve mais preservado que a África, que a Eurásia e outros continentes, mas a Antártica vive essa condição. Tem uma condição, inclusive, filosófica, que a gente pode mencionar essa grandiosidade dos ambientes desérticos, ou seja, é um deserto molhado, é um deserto frio, como a Amazônia já foi chamado de inferno verde ou deserto verde, que hoje não é mais,
e em partes ainda é pouco habitada, mas a Antártica, pelas suas condicionantes climáticas, ela é um lugar que tem realmente esta condição de ser um lugar de reflexão, e eu vou voltar a esse tema. Eu queria apresentar, então, por favor, o próximo slide, só para não dizer não aproveitei esse trabalho tão bem feito lá pelo meu pessoal. Eu não sei como é que muda aqui, é só eu que aperto um botão? Não, tudo bem, já vamos ver se dá certo. Para a direita. Isso. Bem, aqui nós temos, então, na nossa visão, o Tratado Antártico, está dando para ler, tá, né? Então, dentro deste protocolo de Madrid, dentro destas siglas que vocês conhecem, inclusive, mais do que eu, certo? Nós temos essa atuação do Ministério do Meio Ambiente e temos aqui também a localização de nossa base, que é de grande conhecimento de vocês todos. Alguns detalhamentos a respeito de como ela está localizada dentro da Ilha do Rei Jorge. E aqui o programa, certo, como ele se faz, e como ele, quer dizer, hoje a participação oficial do Ministério do Meio Ambiente se dá em termos da questão da avaliação ambiental, certo, das questões que estão acontecendo lá, além de outras contribuições que existem, certo? Então, a missão nossa é contribuir para o ambiente antártico, etc. e tal, e o Ministério do Meio Ambiente, eu não vou entrar nesses detalhes, tem buscado, mostrando aqui como é que é dado o procedimento dos trabalhos, tem buscado discutir uma simplificação desse processo, que as coisas se deem de uma forma mais, digamos, ligeira e de uma forma que seja realmente mais eficiente. Mas não é o campo de trabalho que nós temos aqui hoje. Eu vou ficar por aqui nesta apresentação, que tem mais detalhes, e voltar a uma fala pessoal, porque eu acho que isto é o que a minha contribuição melhor poderia trazer neste momento desta celebração do 25º aniversário do programa, certo? Eu queria me referir, então, à viagem que eu fiz lá há 15 anos atrás, como civil, certo? Em que fui convidado na qualidade da mesma posição que tenho hoje, de secretário nacional de Biodiversidade e Florestas, que começa por um voo que sai do Rio de Janeiro, certo? E que a gente pega um voo daquele avião de guerra tão fantástico, parece um cenário de um filme maravilhoso, desce em Pelotas à noite, arruma umas roupas maravilhosas, que tem 2 dedos de espessura, e segue para Punta Arenas. E a primeira grande surpresa para mim, que não sabia nada e sei pouco ainda, é que a gente depende basicamente da base militar chilena para chegar à nossa área. Então, muitos de vocês, talvez a maioria, já tenha visitado a região, aqueles que não visitam, então estou dando esse depoimento. Então, já para mim é uma surpresa essa cooperação, ou seja, como bem foi colocado aqui, a Antártica hoje é um elemento de cooperação. Assim que descemos, porque nós ficamos 3 dias em Punta Arenas esperando as condições atmosféricas, já era o mês de maio, e era a última visita que era feita à base antes do inverno, então tinha que se levar víveres, esses víveres estavam sendo levados de avião e jogados, inclusive, de paraquedas na nossa base. E aí nós chegamos na visita nossa, que tinha lá sido programada para a gente ter realmente uma visão, ou estar em contato direto com o pessoal que está lá. E assim que chegamos, nós pegamos então um helicóptero e fomos direto para a base, num voo de menos de 1 hora. As pessoas que estavam lá, mais distinguidas, eu e mais um como convidados, todos militares, como convidados civis, aterrissamos e nos dirigimos lá à base. A primeira notícia que eu tive é que já tinha uma gaivotinha, cujo nome não sei, mas uma gaivota antártica, que ficava ali na porta, que me juraram que eles não davam comida para a gaivota. Eu então fingi que não davam comida mesmo, porque afinal das contas era uma espécie de mascote da nossa gente. E fomos visitar a base, essa que queimou, que foi substituída, que está sendo substituída, e uma base muito interessante. Eu, como arquiteto de formação inicial, fiquei bem impressionado, e eu até gostaria de falar um pouco disso, assim, do desafio arquitetônico desta nova base que está sendo colocada, ou seja, tudo uma conceituação nova em função desta situação climática, etc. e tal. Mas a base era muito bem arranjada nos seus containers, todos os que vocês aqui sabem disso. E então visitamos os diversos alojamentos, os quartos, enfim, as áreas de pesquisa, as áreas de trabalho,
cozinha, até a área do gerador, que foi o motivo desse problema do incêndio, e fomos surpreendidos por uma festa. Realmente havia uma festa como se fosse uma festa de Natal. A cada 3 meses chegava lá um pessoal, chegamos nós, eu fui mais surpreendido ainda, que não esperava aquilo, e as pessoas todas muito emocionadas de nos receber, de ter um contato. Enfim, nós não éramos parentes, ficamos irmãos em 10 minutos, certo? E ficamos lá 2 horas, teve alguns discursos, mas principalmente as pessoas queriam contar o que estavam fazendo, e nós estávamos curiosos por saber o que estavam fazendo e tal. E foi um ambiente extremamente assim, surpreendente para mim, certo? De verificar aquela emoção que existia entre todos lá. E estavam, inclusive, se preparando para o inverno, onde eles ficariam isolados por um tempo maior. E, mais ou menos, já pressentindo esse tempo de isolamento, eram cerca de 30 pessoas que estavam lá, entre os que tomavam conta da base, pesquisadores, etc. E eu fiquei bastante impressionado. Daí nós fomos premidos pelas condições atmosféricas, que o teto estava baixando, tivemos até que voltar por um outro caminho mais longo, porque a passagem que tinha por sobre um vale das montanhas, podemos dizer assim, dos morros circunvizinhos já não permitia, então nós voltamos beirando o mar e eu tive aquela fantástica impressão de tudo aquilo que estava acontecendo lá. Na verdade, ficaram 4 ou 5 impressões para mim, que eu acho muito importantes repetir aqui como cidadão brasileiro. Primeiro, pela emoção de estar vendo o Brasil realmente fazendo uma função que eu entendo, nós todos entendemos, nos cabe, de ter uma presença realmente na Antártica. Ambientalmente, era uma surpresa para mim, que assim, a curiosidade era muito grande. Eu me lembro da aterrissagem do avião, ainda que se pôde ver as rochas, ainda estava claro, eram só 3 horas da tarde, mas ainda batia sol, então dava para ver um pouco da base geológica, de até pedras para mim, algumas delas de uma coloração amarelada, que me surpreenderam. Não tive nem tempo de pesquisar tudo isso. Depois, muitas das pessoas que foram conosco foram visitar a base chilena, e quando nós nos reencontramos de volta, cada um foi dando a sua impressão. Mas esta questão de nós termos realmente no planeta, assim como foi mencionado, a capota de gelo do Ártico, bem lembrado pelo embaixador Azambuja, que talvez nós tenhamos a desfeita de ver desaparecer, espero que não, mas existe essa possibilidade. E essa Antártica, onde há um consenso que está sendo construído e que está se solidificando de ser um bem comum da humanidade, uma coisa que pertence a nós todos, um bem que precisa ser cuidadosamente cuidado e um bem que precisa ser realmente tratado de uma forma consciente.